galera, bem-vindos à nossa primeira aula de Física em vídeo do Felipe dos Santos. Vamos continuar o conteúdo a partir de queda livre e aceleração da gravidade. Vamos analisar alguns lançamentos verticais e descobrir um pouco mais sobre essa parte da cinemática que estuda lançamentos verticais. Agora, antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de fazer uma breve revisão, do que a gente já viu. Bem, no início do ano, começamos definindo o que seria movimento. Como eu disse para vocês, o movimento ele depende do referencial ao qual eu estou me relacionando. Logo depois de definir o que é movimento, a gente passou a definir que estudaríamos a parte da mecânica, que estuda o movimento sem se preocupar com a causa, que no caso é a cinemática, que é o que a gente está estudando. E logo depois de definir a cinemática, definimos os dois tipos de movimento que possuímos no nosso cotidiano. Esses dois tipos de movimento são quais? São o movimento uniforme, ao qual eu tenho duas definições simples, que é o que? O movimento ele é uniforme quando ele possui velocidade constante e ele percorre espaços iguais em tempos iguais, certo? Então, definimos movimento uniforme e mais recente, antes de acontecer essa questão da epidemia, da pandemia, na verdade, nós estudamos movimento uniformemente variado, que aí, no caso, movimento uniformemente variado, a velocidade vai variar. Mas por que a velocidade vai variar dentro desse movimento? Porque a gente vai possuir uma coisa chamada aceleração, que a aceleração nada mais é do que aquilo que provoca o aumento ou a diminuição da velocidade. Aí, saindo desse contexto, desses dois tipos de movimento, que é o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado, agora a gente vai estudar o lançamento vertical, quando a gente tem queda de corpos. Quando possuímos queda de corpos, aí eu vou ter queda livre e vou ter uma coisa chamada aceleração da gravidade atuando nesse movimento, certo? Então, o que seria a queda livre? A queda livre, aqui como eu escrevi, seria, como eu mostrei aqui no desenho para vocês, seria uma bolinha caindo de uma determinada altura, cujo a cada tempo passado aqui, ele está no 0 segundos. Quando é um segundo depois passado, ele já está em outra posição. Depois, em 2 segundos, outra posição, 3 segundos, e aí sucessivamente até que ele venha a se chocar com alguma coisa, por exemplo, o chão, Aí, isso seria um movimento vertical e um movimento em queda livre. O movimento em queda livre, como está aqui, é um movimento uniformemente variado. É um MRUV, que é um movimento uniformemente variado. Então, se ele é um movimento uniformemente variado, ele vai respeitar as leis do movimento uniformemente variado. Aí, isso diz o quê? Com aceleração igual à da gravidade terrestre. Mas o que é a aceleração da gravidade terrestre? Aí, o melhor exemplo para vocês é um experimento que eu vou fazer aqui, que vocês podem tentar fazer em casa. Vou mostrar aqui. O experimento era o seguinte. Se eu perguntar para vocês qual dos dois vão cair primeiro, o caderno ou a folha, vocês vão dizer que é o caderno, Mas quando eu soltar, realmente vai ser comprovado. Só que o problema que há aqui é que se eu fizer o contrário, botar a folha e o caderno ao mesmo tempo para cair junto, os dois caem ao mesmo tempo. Tentem fazer isso em casa, vocês vão perceber. O que é que isso nos demonstra? Demonstra que todos os corpos, eles independem do peso deles, ou da massa que ele possui. Ele vai depender especificamente de uma coisa chamada gravidade, que a gravidade no nosso planeta ela foi calculada e ela tem o valor de 9,8
0,8 metros por segundo ao quadrado. Por que é metros por segundo ao quadrado, pessoal? Porque a gente está tratando de aceleração. Aí ela provoca uma aceleração no corpo de qualquer objeto que esteja caindo em movimento vertical ou mesmo subindo em movimento vertical. Só que aí você vai estar contra essa gravidade. Aí, no caso, vou dar um exemplozinho prático e uma resolução de questão aqui para vocês, só para vocês entenderem, e depois vou passar umas atividades, certo? Vamos lá, pessoal. Como eu disse para vocês, eu vou dar um exemplo aqui na prática, que seria que a gente a problemática, né, do nosso estudo de caso. Aí, como eu disse para vocês, a gente está estudando queda livre. Aí, se vocês tiverem dúvidas, eu aconselho vocês a dar uma lida nas páginas 59 a 61 do livro, que isso daqui está tudo bem explicadinho lá no livro. Aí, como o nosso tempo é curto, a gente tem que otimizar o máximo possível. Aí, aqui, ó, um exemplo. Qual é o tempo de queda de uma pedra abandonada de uma altura de 20 metros em relação ao solo? Como que eu descubro isso? Como eu disse para vocês, o movimento de queda livre ele vai respeitar todas as leis do movimento uniformemente variado, que a gente já estudou em sala. Que a gente possui essa formulazinha aqui, que essa formulazinha se chama equação horária do espaço, que ela me dá o espaço em função do tempo, certo? Aí no caso aqui na nossa questão, a gente vai utilizar ela para poder resolver o nosso problema. Eu tenho uma pedra, que eu vou lançar essa pedra a 20 metros de altura, certo? Quando eu lanço ela aqui, se ela vai percorrer 20 metros, aqui em cima é igual a zero, certo? Então, meu espaço inicial vai ser igual a zero. E quando eu estou lançando ela, eu não estou aplicando nenhum tipo de força, eu estou soltando simplesmente ela. Se eu estou soltando ela simplesmente, quando ela estava na minha mão e eu soltei, ela estava com velocidade igual a zero também. Substituindo os dados que eu possuo aqui, eu vou ter que S, o meu S vai ser o movimento final, a distância final, que no caso é 20 metros, que é a distância que ele vai percorrer. Aí o S0, como eu disse para vocês, é igual a zero, que é onde ele está iniciando o movimento, mais velocidade zero vai ser a velocidade inicial, que a velocidade inicial aqui é zero também. E no caso, na minha questão, eu tenho que aqui a aceleração. Como eu estou tratando de movimento em queda livre, a aceleração que eu vou obter aqui será sempre a aceleração da gravidade. Aí, no meu exemplo aqui, ele condicionou que a aceleração da gravidade que ele ia utilizar, na verdade, seria igual a 10. Ele arredondou 9,8. Aí, a aceleração da gravidade, ele está colocando como 10. E 10 dividido para 2, que é da fórmula, o 2 aqui, ó, vezes o tempo ao quadrado, certo? Aí, passando à frente, trazendo para cá para baixo, eu vou ter que essa minha resolução aqui vai ficar 20 igual a 0. 0 vezes t vai dar 0, então 0 mais 0 vai ser 0, não precisa nem colocar. Então, eu vou ficar só com 10 sobre 2 vezes t ao quadrado, certo? Aí, dividindo aqui, a gente vai ter o seguinte, ó. Eu tenho que dividindo 10 por 2, a gente vai ter 20, vai ser igual a 10 dividido para 2, 5, né? Vezes t ao quadrado. Isso daqui vai implicar o quê, pessoal? Estou querendo saber qual que é o t, o tempo, né? O que é que está me perguntando. Então, eu vou passar o 5 para o outro lado. Aí eu vou ficar com t ao quadrado é igual a 20 sobre 5, que é igual a quê? Igual a 20 dividido para 5, 4. Então, eu vou ter t ao quadrado igual a 4. Aí, trazendo bem para cá, quase que não dá, vamos. Aí vai ficar t... Vai ser o contrário da potência é a radiciação. Aí vai ficar
t igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2 segundos. Certo? Isso daqui é um exemplo bem prático do que a gente acabou de aprender aqui. Certo? Qualquer coisa, se você tiver dúvida, coloca lá na postagem da gente e eu vou passar alguns exercícios. E se tiver mais dúvida ainda, eu aconselho que vocês leiam o livro, porque o livro tem muito suporte. Até a próxima. Valeu!